Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e você é bem-vindo ao meu canal. Nesta pré-aula, nós vamos estudar a lição de número 7, que tem por título o relacionamento entre nora e sogra. O texto áureo, ele se encontra em Ruth, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A verdade prática diz assim: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como entre o genro e o sogro. Vamos aqui observar os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo será apresentar o contexto de crise socioeconômica na Judéia, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth, e, portanto, analisar aqui a questão da crise e a fome que se estabeleceu sobre a Judéia, ali sobre Belém, e que levou Noemi a sair de Belém e ir para Moabe. A segunda lição é identificar que a união de fé entre a sogra e a nora foram cruciais para a superação das adversidades que foram enfrentadas. Em terceiro lugar, teremos por objetivo refletir sobre como, ao honrar a sua sogra, Ruth gerou bons frutos para a família e também repercutir, assim, até mesmo na linhagem do Messias, visto que Ruth ela faz parte da linhagem do Messias Jesus Cristo. Isso vai aparecer no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. E em quarto e último lugar, será enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra. Bom, diante disso, nós vamos observar que a palavra-chave que norteia a presente lição é a palavra honra, ok? Bom, vem comigo então nessa importante lição, mas eu quero te pedir aqui que, se você puder, compartilhe esse vídeo, curta e também se inscreva em nosso canal. É muito rápido, é só você clicar aí em inscrever-se e também curtir. Isso vai nos ajudar a produzir mais conteúdos aqui para o YouTube. Vamos lá então à introdução. Então, a introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude de uma mulher moabita chamada Ruth. De fato, é possível perceber a beleza do livro de Ruth e da tamanha coragem que Ruth teve e também confiança em sua sogra Noemi ao deixar Moabe e ir com Noemi para a sua terra. É interessante porque esse livro ele aparece exatamente após o livro de Juízes. E nós somos informados que o contexto histórico que se passa a história de Ruth é no contexto dos Juízes. Os Juízes, ou o livro dos Juízes, é um livro que nos mostra tamanhas dificuldades que o povo de Israel passou. E nós já falamos um pouco deste livro em outras aulas. Passaram por dificuldade, cederam à idolatria, Deus providenciou libertador, às vezes Deus permitia povos estrangeiros oprimirem o povo de Israel, mas o fato é que, diante do cenário caótico do livro dos Juízes, nós temos a belíssima história de Ruth. Vamos aqui continuar então. Então, é a história de um drama familiar que, lamentavelmente, envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e também morte. Contudo, nesse drama familiar,
a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar, de passar pelas dificuldades com atitudes de fé, de inteligência, de lealdade, de persistência e também de esperança. É uma narrativa bíblica aonde ela mostra que o verdadeiro amor cultivado no coração da nora pela sogra, amor este que foi capaz de enfrentar as crises. Temos, portanto, muitas lições a aprender com o livro de Ruth. E eu quero te convidar, então, a gente aqui observar o primeiro tópico. O primeiro tópico diz assim: a crise econômica na terra da Judéia. O primeiro subtópico, a escassez que provocou fome na casa do pão. Por que o tópico diz provocou fome na casa do pão? Porque o nome Belém significa casa do pão. Então, parece irônico, né, a primeiro momento, como que é nos apresentado a história de Ruth e de Noemi, o livro em si. Ele abre mostrando para nós que faltou pão na casa do pão. Tá? O alimento faltou e, portanto, eles enfrentarão uma crise que é a fome. O alimento básico das famílias que viviam naquela região da Judéia estava em falta, já que a gente precisa considerar que eles eram pessoas que sobreviviam principalmente da plantação de trigo e, portanto, do pão. O pão era um alimento fundamental e importante entre os judeus ali, que naquele momento eram os israelitas, né? A gente não tinha ainda a separação das tribos, aqui nós estamos falando de um contexto mais geral. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe que o pão era tão importante como alimento na vida de um israelita, que Jesus, quando faz a oração, é claro que vários anos depois, mas quando ele ensina a respeito da oração do Pai Nosso, Jesus mesmo vai dizer na oração Pai Nosso, perdoa, né, os nossos pecados, as nossas falhas, manifesta, né, a tua vontade na terra como no céu, mas um pedido bonito que Jesus faz é nos dar o pão nosso de cada dia. Em outras palavras, supre as nossas necessidades. Então o pão era parte da alimentação, importante, fundamental entre o povo israelita, depois os judeus e assim por diante ao longo do Antigo e Novo Testamento. Então, a cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era um lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Quando a gente olha para o registro bíblico, nós vamos perceber que geralmente, quando há uma fome estabelecida na terra, as pessoas saem dessa terra, quando essa terra está passando por escassez, quando essa terra está passando por seca, é interessante notar que as pessoas saem dessa terra e procuram algum lugar que possa lhes abrigar. E neste novo lugar, geralmente é um lugar que eles estão buscando alimento. Por exemplo, a gente consegue perceber que quando uma fome assola ali a família de José, consequentemente, vai até o Egito para buscar a alimentação. Então, quando a fome se estabelecia, uma crise se estabelecia, era comum essas peregrinações, até porque as pessoas queriam sobreviver, as pessoas gostariam, né, de ter comida, e elas saíam do lugar que não tinha para o lugar que elas acreditavam que tinha comida. Quando a escassez se estabelece ali em Belém, a família de Noemi, seu esposo Elimeleque, entendem que eles precisam sair de Belém e buscar uma outra terra, um outro local, para que ali eles consigam comida e fixem, portanto, residência, tá? Então, Belém, que é a casa do pão, naquele momento faltou o pão, tá? Belém, que significa cidade do pão, naquele momento faltou o pão, ou seja, o alimento ali estava escasso. Então, Elianai Cabral continua dizendo: a cidade deixou de ser um celeiro de grãos
para ser um lugar de escassez, de fome. E, portanto, a família de Ruth, a família de Noemi vai tomar a atitude de sair de Belém, tá? Bom, então naquele tempo Israel havia se afastado de Deus. Lembra que eu disse no começo que o livro de Ruth, ele se passa dentro do contexto do livro de Juízes. E a gente sabe que no livro de Juízes, o caos moral estava estabelecido. As pessoas haviam se afastado de Deus, abraçado os ídolos. As pessoas buscavam e adoravam outros deuses. Então, como se passa nesse período do juízo, dá para entender muito bem porque houve fome ali na terra da Judéia. Porque no livro de Juízes nós somos informados que Deus, quando via que o povo estava distante dele, longe dele, Deus permitia que a nação enfrentasse momentos de crise. Então isso nos faz entender por que eles estão enfrentando esse momento de crise. Lembra lá da história de Gideão? Gideão está ali malhando trigo no lugar que era apropriado para pisar uvas. O lugar de malhar trigo era na eira, que era um campo aberto. Só que Gideão sabia que se ele malhasse trigo na eira, os midianitas, né, certamente veriam e tomariam aquele trigo. Então ele vai, como uma tentativa de proteger o trigo, malhar o trigo no lugar que não era apropriado para fazer. Mas a gente nota ali que os midianitas estão oprimindo o povo. Assim como durante o período que julgou Sansão, você tem a opressão por parte dos filisteus, tá? Então, a gente percebe ao longo do livro de Juízes que isso faz parte de uma disciplina da parte de Deus. Cumprindo-se, portanto, o que diz o livro de Deuteronômio. Se o povo fosse fiel a Deus, se o povo se convertesse ali dos seus maus caminhos, se o povo guardasse a palavra de Deus, diz Deuteronômio, eles comeriam o melhor da terra. Eles seriam abençoados ao entrar, ao sair. Mas se eles se distanciassem de Deus, Deus então os puniria, iria derramar a sua disciplina, porque havia um acordo, havia uma aliança, havia um contrato, um pacto entre Deus e o povo. Então a gente nota que o contexto da fome ali em Belém faz parte de uma disciplina da parte de Deus. O segundo subtópico diz assim: a crise de uma família. E aparece em Ruth, capítulo 1, versículo 1 a 3. Então, a família do livro de Ruth era constituída de Elimeleque, Noemi e os filhos Malom e Quilim, enquanto estavam na Judéia. A crise econômica obrigou o esposo de Noemi, Elimeleque, a tomar uma decisão em busca de uma solução para resolver o problema da fome. Talvez pode ter sido uma solução desesperada, pode ter sido uma solução impulsiva. A gente verá que lá em Moabe, Elimeleque morrerá, Malom morrerá e Quilim morrerá. Então, talvez foi uma atitude não muito boa, mas num ato de um desespero, temendo a fome, eles acabam saindo de Belém. Então, em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que, segundo a lógica dele, seria o caminho mais racional, mais sensato, que era o caminho em direção às terras de Moabe, e para lá ele marchou, ele rumou. Então, ao chegar em Moabe, a experiência que eles passaram ali não foi uma experiência fácil, foi uma experiência de perda, foi uma experiência de luto, foi uma experiência trágica. Pense numa mãe que perde 2 filhos e também perde o seu esposo, né? Pensa numa mulher como Ruth, que perde o seu esposo. Então, assim, foi uma experiência muito complicada, uma experiência muito drástica, de perda, uma experiência não muito boa na terra de Moab. Talvez, numa conjectura aqui sem ferir o texto, pode ter ficado na mente de Noemi: será mesmo que foi conveniente?
Será que foi certo a gente vir residir em Moabe? Talvez, se ficássemos em Belém, será que não seria melhor? Isso pode ter passado pela mente dela, porque ela está enfrentando o luto, a perda. E você sabe que o luto é um processo normal, as pessoas passam pelo luto, e o luto ele se manifesta sempre que há uma perda. E você tem o luto quando essa perda tem algum caráter afetivo, algum aspecto afetivo para você. O luto ele não se estabelece apenas na perda de um familiar, de uma pessoa. O luto pode acontecer na perda de qualquer coisa que represente um caráter afetivo para você. Então, a perda de um emprego, a mudança de uma cidade para outra, onde se perde as amizades, a perda de um animal de estimação, por exemplo. Então, a família de Noemi, junto com Ruth, vai viver esse problema agora da perda e automaticamente enfrentar o luto. E aí nós temos 3 viúvas agora. Nós temos Noemi, que ficou viúva, Ruth e também Orfa, que também ficou viúva, porque ela era casada com um dos filhos de Noemi. Tá? Então essa história, ela no seu primeiro capítulo, ela é muito dolorosa, né? Quando a gente lê o primeiro capítulo, a gente pensa, meu Deus, o que vai ser agora de Noemi? O que vai ser das suas noras? Como elas vão enfrentar isso? Como elas vão passar por isso? Como elas vão superar? Como elas vão se comportar diante dessas perdas tão traumáticas, tão dolorosas que elas viveram? Bom, aí a Bíblia vai nos apresentar que houve sim uma superação das crises. E é exatamente isso que a gente vê no tópico de número 2, que tem por título Superando as Crises Existenciais. Noemi percebe, né, que está na hora de voltar. E isso aparece em Ruth, capítulo 1, versículos 6 a 11. O primeiro subtópico aqui diz que Noemi decide voltar à sua terra depois das perdas que ela sofreu lá em Moabe. Então, viúva com 2 noras moabitas, Orfa e também Ruth, todas elas viúvas, Noemi resolve voltar para a sua terra depois de 10 anos longe. Então, saiu de Belém, e 10 anos depois, passou esse período de 10 anos, uma década, habitando em Moabe, depois da perda, do caos, da crise, ela diz, está na hora de voltar. Só que aí você tem agora a Bíblia nos apresentando alguns detalhes dolorosos para Noemi. Por quê? Porque agora ela era uma mulher envelhecida, né? Então, certamente, com muita dificuldade de ter filhos, ou de fato sem poder ter filhos, e quando ela percebe que a sua idade está avançada, ela não quer que Ruth fique presa a ela e nem Orfa fique presa a ela, Noemi simplesmente propõe às noras que elas estão livres para fazer aquilo que elas quiserem. Elas não precisam acompanhar Noemi até Belém, tá? Então, Orfa, ela de fato aceita a libertação de sua sogra e ela retorna para sua família. Porém, Ruth não. Ruth não vai retornar à sua família. Ruth decide, por livre, espontânea vontade, seguir a sua sogra Noemi. Provavelmente, Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Como eu disse, a gente pode fazer certas conjecturas a partir daquilo que está implícito no texto, sem que a gente fira o texto bíblico e cometa aqui uma heresia. Uma dessas conjecturas implícitas é que sim, Noemi pode ter pensado que Deus estava lhe castigando por causa da situação que ela estava vivendo.
pode ter entendido que era Deus castigando ela, talvez porque ela saiu, né, ali do seio do seu contexto, onde Deus era adorado, né, na terra de Belém, na Judéia, e foi para Moabe. Ela pode sim ter sentido que aquilo era um castigo de Deus, tá? Então, na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre nora e sogra. Olha só que coisa bonita. Quando Ruth decide espontaneamente, sem nenhum tipo de pressão externa que a obrigue a seguir Noemi, a ir com Noemi, você percebe ali uma amizade entre nora e sogra, entre duas mulheres que enfrentaram o sofrimento. Parece-nos que na mente de Ruth está a ideia: eu vou me unir à minha sogra, porque nós duas vamos passar juntas por esse momento de sofrimento. Como é bom, né? E você concorda comigo, eu acredito, como é bom em momentos difíceis, em momentos complicados da vida, em momentos de crise, em momentos de perda, a gente encontrar pessoas que dividam conosco o cargo, dividam conosco o peso, dividam conosco a dor. É muito bom na caminhada cristã encontrar pessoas que estão dispostas a andar conosco e nos ajudar nos momentos difíceis. Então, Noemi vai encontrar em Ruth o auxílio, a ajuda que ela precisava. E Ruth vai ver que precisa ajudar a Noemi. Com isso, nós aprendemos o que Paulo vai dizer lá na frente, em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vamos ver no desenrolar da história que Deus tinha um plano na vida de Ruth. Nós vamos ver no decorrer da história que Deus não deixou nem Ruth e nem Noemi desamparada. Eu aprendo aqui uma bela lição. A gente precisa depositar a nossa confiança em Deus, entendendo que Deus sabe o que faz, ainda que eu não entenda. Ainda que eu não compreenda, eu preciso confiar em Deus, porque independente das crises que eu viva, Deus vai estar comigo nesse processo. Vamos ao segundo subtópico. Ruth conhece a Deus, o Deus de sua sogra. Ruth capítulo 1, versículo 16. Então Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra, né, fez com que Ruth reconhecesse e conhecesse o Deus de Israel. A despeito dos sofrimentos enfrentados e necessidades vividas dentro da família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, que supre as necessidades. Glória a Deus por isso. Noemi conseguiu compartilhar com Ruth a crença em seu Deus. Noemi conseguiu mostrar para Ruth que ela deveria confiar no Deus de Israel. Então note que embora ela é uma mulher amargurada, e ela diz isso, né, que ela é uma mulher amargurada, mas ela conseguiu demonstrar de maneira testemunhal para Ruth a sua crença em Deus, ao ponto de fazer com que Ruth quisesse também abraçar esse Deus. Que coisa linda! Há uma máxima até filosófica que diz, né, que o que vale, né, não é aquilo que acontece conosco, que vai determinar, né, a sua reação, não é simplesmente aquilo que acontece com você, mas como você reage àquilo que acontece com você. Tem gente que enfrenta momentos dolorosos na vida, que pegam a rampa e vão de rampa abaixo, se amarguram profundamente. Às vezes até acabam vivenciando períodos de tristeza e até de depressão. E tem gente que busca tirar força do sofrimento.
E aqui Noemi conseguiu tirar essa força diante do sofrimento. Eu sei, você que está aí me ouvindo, não é fácil. Eu sei, é difícil, mas a gente pode aprender com Noemi. Ela conseguiu tirar essa força diante do sofrimento. Ela conseguiu reagir e mostrar para Ruth uma confiança em Deus. E aí a Bíblia Sagrada nos mostra que Ruth apega-se a Noemi não só pelos laços familiares, mas também agora em virtude da fé depositada no Deus de Israel. Ela se apega a Noemi também em virtude da fé que Noemi mostra para Ruth. Quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é bênção para a família. A gente não pode viver de maneira separada, dividida, né? Eu sei que às vezes o relacionamento interpessoal, né, com uma outra pessoa pode ser desafiador. Eu sei que às vezes, né, um relacionamento entre nora e sogra pode ser aqui e ali desafiador, né? Às vezes a sogra pode achar que a nora é uma competidora, tá roubando o seu filho, né? Enfim, né, existe isso, infelizmente, mas a gente precisa entender que a família ela deve andar unida, uma precisa ajudar a outra. Então fica aqui a lição, se você tem alguma distância da sua sogra ou você da sua nora e que há necessidade de um conserto, de uma aproximação, de um pedido de perdão, faça isso. Bom é quando a família está unida, bom é quando os familiares estão juntos, é quando faz ali o dia do Natal e você pode convidar todos os familiares porque a família vive de maneira harmônica. Eu não estou dizendo aqui que não vai ter problema. Os problemas existem, os problemas surgirão, os problemas acontecem, mas precisa haver um conserto para que a família esteja unida. E isso é o que se espera de alguém que teme a Deus. Espera-se de alguém que teme a Deus que viva em união, né? A gente pode citar aqui o salmista quando ele diz, né, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mas quão bom também é quando os familiares vivem em união. Então, se você é crente, não guarda mágoa no coração, não guarda entulho no coração. Eu sei que às vezes uma palavra maldita no sentido de dita, né, que machuca, uma palavra dita que fere, então uma palavra dita nesse sentido pode ferir o coração, pode machucar, mas vamos aprender com a Bíblia, vamos buscar em Deus o auxílio e a ajuda para que possamos demonstrar amor e agir por meio desse amor de Cristo em nós. E quando necessário, pedir perdão para que a família esteja unida, tá? Então, quando sogra e nora estão unidas, o que a gente aprende com isso? Com essa passagem bíblica, que é bênção de Deus. Nós aprendemos que, em virtude da união de Noemi com Ruth, elas vão experimentar provisões extraordinárias de Deus. Tá? Então, o terceiro subtópico, unidas contra a crise. Toda a família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil, como no caso de Noemi. Às vezes, a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, para a vida emocional ou até mesmo para a vida espiritual. Até certo ponto, isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, determinadas adversidades, problemas, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Deus está do nosso lado. Eu sei, talvez você que está me ouvindo e que vai ministrar a aula para a igreja, para a sua classe, diga isso. É possível que as pessoas que estejam ali estejam enfrentando crises. Crises até mesmo conjugais, crises até mesmo familiares,
Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo pode até se levantar, mas se Deus é por nós, nós somos mais do que vencedores. Deus é por você, Deus é pelo seu povo, Deus é por aqueles que confiam nele. Tá? Então isso não vai ser diferente na sua casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é guerra, é contenda, é divisão, é separação entre os membros da família. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi se Ruth não estivesse com ela? Se Ruth não estivesse unida a ela? Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra com uma visão de esperança, com uma visão de paciência. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor da sua família. Deus é o maior interessado em abençoar a sua casa, a sua família, a sua parentela. Deus é o maior interessado em te abençoar. Glória seja dada a Deus por isso. Vamos aqui ao tópico de número 3, que diz assim: fé e trabalho numa nova perspectiva. Primeiro subtópico, a chegada à terra do pão. Ruth, capítulo de número 1, versículo 19. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais precisamente a Belém, depois de 10 anos, causou um grande alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com a sua família. Aquela famosa curiosidade, né? Às vezes isso acontece em cidade pequena. Eu moro numa cidade pequena e sei como é que funciona essa dinâmica, né? Então aquela famosa curiosidade, saiu, voltou e agora? Como tá? O que aconteceu? Como foi? Então ela acabou enfrentando isso. Ela ainda era uma mulher amargurada, com as duras experiências passadas em Moabe. Tanto é que nós somos informados pelo texto que Noemi vai preferir ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é amarga. Ela sente na pele, ela sente nos lábios o doce amargo da perda e daquilo que aconteceu em Moabe. Ela não está voltando para Belém como uma vitoriosa. Ela não está voltando para Belém como alguém que prosperou, que foi ricamente farta lá em Moabe e agora volta com aquela prosperidade para Belém. Ela está voltando literalmente, como diz o ditado, com uma mão na frente e a outra atrás, porque ela perdeu seus filhos e também aí o seu esposo, tá? Então a sua queixa é que a primeiro momento parecia que Deus havia abandonado ela. Você já passou por momentos assim? Que parece que o céu está de bronze, que parece que Deus virou as costas, que parece que Deus não se importa mais, que parece que Deus está tão distante? Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida. Olha só que lição preciosa. Ainda que pareça que Deus esteja distante de você, Deus está no controle da situação. E quando eu falo sobre isso, eu lembro do livro de Esté. Embora no livro histórico de Esté não apareça o nome de Deus, mas a gente tem claramente ali que Deus está ali guiando aquela situação, que Deus não perdeu o controle da situação. A gente vê Deus ali por trás de tudo aquilo que estava acontecendo, a soberana mão de Deus ali por trás. Então Deus também não havia abandonado Noemi. Eu sei que parece, eu sei que parece. Eu sei que parece que diante de momentos tão dolorosos da nossa vida, porque a vida ela se apresenta a nós nas suas dificuldades, nas suas complexidades, e aqui ou ali vai sim existir momentos dolorosos, mas saiba de uma coisa, Deus não te abandonou.
Deus não virou as costas para você, tá? Então, a sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornaria uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntas, vivendo da fé, como a Bíblia diz, o justo viverá da sua fé. Glória a Deus por isso. Segundo subtópico, recuperando a autoestima. Ruth capítulo 1, versículo 15 ao 18. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita da cevada, porque a Bíblia diz que faltou 10 anos atrás pão, houve fome, mas depois Deus abençoou, depois Deus trouxe pão à casa do pão. Quando elas chegam lá, está no começo da colheita da cevada. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança. Não falta nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Aparece em Ruth capítulo 2, versículo 2. Essa atitude de Ruth contribuiu para que Noemi levantasse o seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Isso é viver em família. É um ajudando o outro. É um estendendo a mão para o outro. É um auxiliando o outro. A gente não deve andar sozinho. A Bíblia diz que é melhor que seja dois do que um. Tem maior velocidade na hora de realizar um determinado trabalho, uma determinada função. E a família precisa estar unida. Coisa bonita é família. E coisa bonita é quando a gente tem essa família unida. Um passa por dificuldade, todos os membros da família se reúnem, se juntam e dizem: vamos ajudar aquele que está em dificuldade. Aí o outro enfrenta uma dificuldade, a família se reúne e diz: vamos ajudar aquele que está em dificuldade. Coisa boa é quando na caminhada cristã a gente encontra pessoas que estão dispostas a nos ajudar. Se a gente puder estender isso daqui à família da fé, como é bom dentro da família da fé a gente encontrar homens e mulheres de Deus que estão dispostos e dispostas a nos ajudar, tá? Terceiro subtópico, a honra do trabalho no campo de Boaz, Ruth capítulo 2, do 8 ao 17. Havia um campo que pertencia ao parente de Elimeleque chamado de Boaz. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam. Essa prática era uma prática não só permitida, como determinada em Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 19 ao 21. Era chamado de lei da respiga, ou seja, Deus, quando dá a lei ao povo, Deus se preocupou muito com o estrangeiro. Deus tinha preocupação não só com o povo de Israel, e ele também se preocupou com os pobres. Então, toda vez que alguém ia colher, no ato da colheita, se alguma fruta, se algum cereal, grão caísse no chão, não era para a pessoa que estava colhendo colher aquele cereal, aquele grão, aquela fruta que caía no chão. Por quê? Porque o pobre deveria ter acesso àquilo que ali caiu do chão. Era uma maneira de ajudar os pobres, que não tinham como sobreviver sem tal coisa. Então, toda vez que os segadores deixavam cair, os pobres poderiam pegar, e isso estava estabelecido na lei, para que os pobres pudessem ser sustentados. Então, Ruth, ela vai se dispor a trabalhar para o sustento de sua sogra. Nós também somos informados que Boaz, ele vai se namorar por Ruth, né? Ele vai até pedir, né, aos coletores ali, aos segadores, que deixem cair para que ela consiga tomar, né, para que ela consiga colher. Mas a gente percebe que ela foi persistente e ela não teve medo de correr risco. Tanto é que Boaz vai dizer: não façam nada com ela, o que dá a entender que havia esse risco
de uma mulher desprotegida andando, né, nessas plantações, de sofrer algum ataque de algum homem, por exemplo, e Boaz diz, não faça tal coisa. Então, mesmo correndo tal risco, Ruth foi. Olha só que fidelidade a sua sogra Noemi, Ruth demonstrou. Olha só que desejo de trabalhar Ruth tinha. Olha só que almejo a gente percebe em Ruth de auxiliar a sua sogra. Mais adiante, nós vamos descobrir pela narrativa de Ruth que Boaz, ele oferece a Ruth proteção, que ele vai ser generoso com Ruth e ele vai se tornar o provedor de Noemi e também de Ruth. Ok? Vamos aqui agora ao tópico de número 4, que diz assim: Ruth encontra o remidor da família. Ruth descobre o remidor de Noemi. Ruth capítulo 4, versículo 1 a 9. Ao se dispor a apanhar restos das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era o parente de Elimeleque. E por isso, segundo a lei, Boaz poderia redimir, melhor dizendo, essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Alguns chamam isso de Goel, né? Ou de levirato, ou seja, a lei do levirato era que quando uma mulher tinha um marido e esse marido não havia deixado filhos, ou seja, ela não havia engravidado deste homem porque ele morreu, por exemplo, o parente mais próximo poderia tomar esta mulher e ter filhos com ela, e o filho ali que nascia iria dar continuidade, iria perpetuar o nome do marido falecido. E neste caso, a gente é informado que Ruth descobre que Boaz é um parente de Elimeleque. Embora fica claro também que Boaz era um bom conhecedor da lei do seu povo e ele sabia que tinha que cumprir o papel de remidor, mas sabia também que havia um parente ainda mais próximo. E ele primeiro perguntará a esse parente se ele está disposto a cumprir ali a sua função de remidor. Esse parente vai abdicar de cumprir tal função e Boaz então vai cumprir essa função, tá? Então nós podemos perceber que Boaz era um bom conhecedor da lei do seu Deus. Boaz era um bom conhecedor da lei do seu povo. Olha só que coisa linda, né? Em meio a um contexto de crise, em meio a um contexto de moralidade, em meio ao contexto de juízes, nós somos apresentados a um israelita que conhece a lei de Deus e está disposto a cumpri-la. Segundo subtópico, Boaz redime Ruth a Moabita. Isso aparece em Ruth, capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Boaz foi para o portão da cidade, onde se reuniam os anciãos do povo. As cidades naquela época elas eram muradas até para que pudessem ser protegidas dos inimigos. Boaz então vai até esses anciãos do povo por causa ali ele precisava que esses anciãos julgassem a sua causa. Então o remidor por direito era um outro homem que era o parente mais próximo, tá? De Elimeleque, ok? Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que aquela terra fosse dele e, portanto, ele cumprisse a lei de Deus, ele cumprisse ali o seu papel de remidor. E nós somos informados, então, que é exatamente isso que vai acontecer. Mais do que isso, nós somos informados ainda que Boaz redimiria Ruth pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou na genealogia de Jesus. Após se casar com Boaz, ela deu à luz um filho que recebeu o nome de Obed. Obed era pai de Jessé e Jessé era pai de Davi. Olha que coisa linda. Deus tem os seus desígnios. A gente não entende, mas Deus tem os seus desígnios. Note que Ruth, ela vai entrar na genealogia de Davi, do grande rei Davi,
Como se não bastasse, ela vai entrar na genealogia do próprio Cristo, que aparece no Novo Testamento. Ok? Vamos aqui então para o terceiro e último subtópico: noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento saudável e que desenvolvam o fruto do Espírito. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período da escassez, a enfermidade e assim por diante. Nesses momentos, podemos perceber, em momentos difíceis como esse, que é necessário uma aproximação, é necessário estar junto. A palavra de Deus diz que nós devemos, em tudo, glorificar a Deus. Amém? Vamos agora à nossa conclusão. A história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e uma sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido. Mas, diante de tudo isso, Deus honrou seu trabalho e Deus sustentou ela e Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que noras e sogras, genros e sogros vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus, porque família é bênção de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus continue falando em seu coração. Lembrando aqui, curta, compartilhe e nos ajude aqui a alcançar mais pessoas, tá bom? Um grande abraço e que Deus continue iluminando a nossa vida para que possamos aprender mais e mais da sua palavra. Fica com Deus.